Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos lá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, trouxe um grande desafio a todos, incluindo aos médicos, para se amoldarem às novas exigências legais que visam garantir o direito fundamental à privacidade e à intimidade. O Conselho Federal de Medicina, CFM, não é estranho ao tema, pois sempre se preocupou em proteger o sigilo de dados pessoais, a exemplo do que ocorre com o sigilo profissional ou mesmo com o sigilo do prontuário médico. Não obstante, a LGPD nos traz um espectro muito mais amplo de proteção a esses dados e informações, abrangendo a atividade profissional do médico para além do exercício da medicina em si. Além das questões éticas já fiscalizadas pelos conselhos de medicina, a atuação do profissional de medicina passa a ser fiscalizada por ser inerente à atividade médica o trato com dados pessoais sensíveis, obtidos no acompanhamento da saúde dos pacientes. Essa nova tarefa de fiscalização caberá à fiscalização dos dados sensíveis de pacientes e consiste em rol de novas obrigações cuja fiscalização e regulamentação compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que passa a ter atribuições complementares de fiscalização aos conselhos de medicina, claro que cada um em sua respectiva área de atuação e competência. A primeira regulamenta e fiscaliza a proteção a dados pessoais, ao passo que os conselhos, por sua vez, fiscalizam as regras de atuação profissional. Eventualmente, pode ocorrer responsabilização nas duas áreas, caso o fato consista em infração a ambas as legislações. Pensando nisso, o CFM elaborou a primeira versão do impresso LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a atuação do profissional da medicina, para que o profissional possa se familiarizar com conceitos gerais trazidos pela legislação e com as obrigações que passam a fazer parte do cotidiano do trabalho do médico. A cartilha demonstra a importância dos profissionais de se adequarem e como o CFM tem se preocupado com a LGPD. Os temas abordados foram de uma forma bem resumida para o conhecimento do profissional, onde citaram sobre o que é LGPD e quais são seus objetivos, o que são dados pessoais, a definição dos agentes de tratamento, o controlador e o operador, os direitos dos titulares de dados, a NPD e as aplicações de sanções e um tópico de perguntas e respostas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, foi criada com o objetivo de garantir maior proteção a dados de intimidade e privacidade de pessoas físicas em trânsito na sociedade, de acordo com as relações estabelecidas por cada pessoa, visando evitar o uso abusivo e ilícito de tais informações. A profissão médica se relaciona diretamente com certo tipo específico de dado pessoal, o qual, por sua natureza, demanda ainda mais a restrita proteção da lei, os dados pessoais sensíveis. Todo dado sobre a saúde do paciente é assim enquadrado. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar boa-fé e princípios tais como da finalidade específica e explícita, informados ao paciente sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, livre acesso dos dados aos pacientes, integralidade de seus dados pessoais, qualidade dos dados, transparência, segurança de guarda dos dados, prevenção de acesso à curiosidade alheia, correção de dados, portabilidade dos dados, eliminação dos dados. De regra, há necessidade de consentimento prévio e expresso para tratamento de dados e responsabilização de quem desrespeitar as regras da LGPD, abrangendo desde a advertência, com prazo para adoção de medidas corretivas, até a proibição do exercício das atividades relativas ao tratamento de dados pessoais, além de multa. Importante saber que há exceções, como cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no caso, a guarda e tratamento de dados do prontuários, e haverá dados pessoais cuja publicidade ou acesso a terceiros será permitido em cumprimento da legislação.
hipótese em que o interesse público no compartilhamento ou na publicidade desses dados prevalecerá sobre o interesse pessoal do titular, tais como no caso de doenças de notificação compulsória. Em um consultório médico, será titular de dados pessoais os pacientes ali atendidos, além dos próprios empregados ou prestadores de serviço. A LGPD se aplica não somente quanto a prontuários médicos, mas também aos próprios registros administrativos do atendimento em documentos físicos ou digitalizados. Os incidentes de segurança são violações das regras previstas na LGPD, em especial quanto à privacidade e ao sigilo dos dados pessoais mantidos pelo agente de tratamento de dados. Como exemplo, o vazamento indevido de dados pessoais, o que deverá ser notificado de imediato, tanto ao NPD quanto ao titular, o paciente, e aos conselhos de medicina. Não há que se falar em vedação de acesso a dados pessoais por parte do médico quanto aos conselhos de medicina. Haja visto que essa autarquia consiste em órgão de poder público exercente do poder de polícia. Então, você que é profissional da área de saúde, esteja em conformidade o mais rápido possível e contrate um advogado especialista na área para lhe auxiliar neste ponto. Por hoje é só. Grande abraço a todos. Participe dos nossos canais. Até a semana que vem.